A queda de Lúcifer. Em Ezequiel capítulo 28, versículo do 1 ao 19, temos ali detalhes da trajetória de Lúcifer. Mas eu quero compartilhar com vocês uma informação. Todos nós sabemos que o nome de Satanás não é Lúcifer. Isso foi um erro de tradução de Jerônimo, quando fez a tradução da Vulgata Latina. Por isso vou chamar Satanás de luzeiro, aquele que porta a luz. Observe Ezequiel capítulo 28, esse texto historicamente falando é o rei de Tiro, mas o texto é tipológico. No rei de Tiro, temos características de Satanás e sua rebelião. Ezequiel capítulo 28, versículo 12 e 13. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria, e perfeito em formosura. Existe 3 detalhes sobre o luzeiro nesse versículo. Primeiro, o selo da perfeição. Deus o criou perfeito, mas não eleito. Ele teria que ser provado, para depois ser aprovado. Se ele tivesse sido criado perfeito e eleito, ele não teria pecado. Mas a eleição não é algo incondicional, e nem programado, ela precisa ser confirmada. Segundo, ele era cheio de sabedoria, e terceiro, ele era formoso. Versículo 13, estiveste no Éden, jardim de Deus. De toda a pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores, e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Seu local original, Éden, jardim de Deus. Esse Éden não é o jardim que Adão e Eva estavam. Esse Éden é o Éden original, o Éden celestial. Em Gênesis capítulo 2 versículo 8, Deus só planta o jardim depois do homem ter sido formado. Esse é o Éden terreno, figura do Éden celestial. Segundo detalhe do versículo 13, ele tinha cobertura. Veja, as pedras preciosas são a mesma que está no peitoral de juízo do sumo sacerdote. Essas pedras representam a sua autoridade ministerial, assim como essas pedras representavam a autoridade ministerial do sumo sacerdote. Isso pelo fato de o luzeiro ser líder de uma nação angelical. No céu existem nações angelicais, existe um sistema de vida. A Bíblia diz que lá é um reino, e o luzeiro era líder, representante de uma nação angelical. Terceiro detalhe do versículo 13, ele foi criado para ser um adorador. O versículo fala dos instrumentos musicais, isso fala da adoração. Ezequiel capítulo 28, versículo 14. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. O versículo 14 revela a categoria angelical que o luzeiro pertencia. Ele era um querubim. Os querubins são os guardiões do trono. São os anjos que trabalham com o trono de Deus. O versículo 14 revela que ele foi estabelecido no monte santo de Deus. Isso é o monte Sião celestial. Ele tinha acesso ao trono. Mas por quê? O versículo revela: ele andava em meio às pedras afogueadas, isso é, ele oferecia incenso no altar de incenso que está diante do trono. Em Apocalipse capítulo 8, versículos do 1 ao 3, revela os ministérios angelicais que oferecem incenso no altar de incenso, diante do trono. O luzeiro era um desses. Ezequiel, capítulo 28, versículo 15. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Vejam, ele era perfeito em seus caminhos, teve um período de fidelidade, até que se achou iniquidade nele. Veja, a palavra é iniquidade, e não pecado. E qual é a diferença de iniquidade para pecado? Pecado é uma transgressão de uma lei. Iniquidade é a institucionalização do pecado. O pecado passa a ser tratado como algo normal. Ezequiel capítulo 28, versículo 16. Na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência, e pecaste. Por isso te lancei, profanado, do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Ele começou a se corromper com o seu crescimento, a sua nação angelical estava se tornando poderosa. Veja a expressão: na multidão de teu comércio, sua nação prosperava e se tornava poderosa, o seu interior se encheu de violência, seu coração se encheu de orgulho e soberba. Vejam, a beleza, a perfeição, a sabedoria, o crescimento, a prosperidade, não é garantia de fidelidade. O luzeiro tinha tudo isso, e mesmo assim se corrompeu. Gostou do conteúdo? Se inscreve e deixe o seu like.
Em outro vídeo, daremos a continuidade a esse assunto.